casa do Senhor, na presença do nosso Deus, em culto reverente a Ele. E nossa inclinação primeira tem que ser essa. Todos nós somos humanos, temos as nossas susceptibilidades, mas o Senhor está aqui, grande, tremendo, terrível, Deus justo, santo e poderoso. Que nosso coração não se distrai em nenhum instante. Eu estava ali pensando na ordem da apresentação das crianças, elas virão logo depois do encerramento do culto, um momento especial da igreja, com a escola dominical, para fazer uma homenagem às mães, mas no meu entendimento o culto é prestado ao Senhor e nós temos que ter essa direção. Vamos orar pedindo a Deus que nosso coração se incline reverentemente à presença dEle, diante da sua palavra, e que Ele nos fale nesta manhã, poderosamente. Senhor, fala ao nosso coração. Te peço que o Senhor nos aquiete em Tua presença, dissipe todo ou qualquer coisa que venha a distrair a nossa mente, a roubar, ó Deus, a magnitude desse instante em que nos assentamos aos Teus pés para ouvir a Tua voz por meio do Teu Espírito Santo ministrado sobre a palavra, Tua palavra, viva e eficaz. Que o Senhor Jesus nos conduza, é a oração que fazemos. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial, não necessariamente porque é o dia em que mundialmente se celebra o Dia das Mães, mas por ser um domingo e porque mães estão reunidas na casa do Senhor. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 8 a 15. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 8 a 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Que o Senhor nos ilumine a mente na apresentação e exposição da sua palavra. Pode parecer que esse texto não é o texto mais oportuno para ser lido no Dia das Mães. Provérbios 31 talvez ficasse muito mais adequado, muito obrigado, para o momento. Mas é porque nós estamos muitas vezes sobrecarregando a nossa mente, o nosso coração com alguns vícios do mundo. Eu explico para vocês. Nós temos algumas pressões muito grandes sobre a relação homem e mulher, sobre a propósito para o qual Deus criou um e o outro. Ambos foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. E eu creio que esse é um dos motivos mais fortes para que nós descansemos o nosso coração no entendimento de que homens e mulheres são exatamente iguais à presença de Deus. Ambos foram criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus não nos criou, homens e mulheres, para uma competição, para que no final de tudo Ele fizesse lá o quadro de pontuação para ver quem realizou mais, quem conquistou mais. Eu creio que Deus criou o homem com uma função, criou a mulher como sua auxiliadora idônea e usa uma expressão que é utilizada no original, a própria ação de Deus em socorro do seu povo. A palavra auxiliadora, traduzida como auxiliadora, é uma palavra que é utilizada no original para a ação de Deus em socorro, de misericórdia ao seu povo.
Então, eu creio que nós precisamos trazer os nossos pensamentos, trazer as nossas elucubrações, todas as nossas convicções centradas à luz da palavra de Deus. Por isso que eu creio que esse texto, ele é um texto muito riquíssimo, embora seja polêmico, não é? Embora seja tratado assim com muito cuidado, porque Paulo usa expressões muito fortes, e dependendo da maneira como você lê e da maneira como você queira conduzir aqui, você pode fazê-lo ainda com mais intensidade, de uma forma machista, preconceituosa, distorcendo o sentido do texto, distorcendo o propósito do autor. Mas, de fato, Paulo ele é determinante, ele esclarece uma questão, ele está tratando do culto de oração, da reunião coletiva do povo de Deus, e traz aqui prescrições tanto para os homens quanto para as mulheres, porque o propósito de Paulo ao escrever essas coisas, ele diz lá na frente, no capítulo 3, para Timóteo, dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte. Então, a intenção e propósito de Paulo nessas prescrições é que tenhamos essa consciência de profunda reverência, de profundo temor, uma consciência de que temos que proceder de alguma maneira na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. E ele então orienta para que nós saibamos como proceder na casa de Deus. Então, de fato, esse é um texto muito marcante, não é? Paulo está escrevendo a Timóteo, que pastoreia a igreja de Éfeso, uma igreja de uma cidade proeminente, pessoas muito ricas faziam parte da igreja, do seu grupo. Então, por isso, talvez, que Paulo destaque um pouco das questões dos ouros, das pérolas, do vestuário dispendioso, às mulheres da sociedade. Numa sociedade, com certeza, nós temos que fazer uma leitura à luz do contexto histórico dessa passagem, compreender o contexto em que Paulo estava inserido, a significação no seu tempo a respeito do papel do homem, do papel da mulher, desta relação social, né, desta relação entre ambos na questão do sexo, da sua inserção na sociedade. Não podemos desprezar de forma alguma esse contexto histórico. Mas Paulo usa um argumento que transcende todas as questões culturais e contextuais. Quando ele trata desse assunto e vai falar da mulher, da sua submissão, do seu papel, da sua função, ele se reporta a um argumento bíblico, teológico, e nós temos que entender que Paulo o faz inspirado pelo Espírito Santo. Ele se reporta ao Gênesis, ao momento que Deus criou o homem e a mulher, estabeleceu para eles uma relação, um mandato, uma responsabilidade que é quebrada pelo pecado. Então ele usa um argumento para solidificar e para alicerçar a sua afirmação, um argumento teológico tirado da própria palavra de Deus, inspirada por Deus. Ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas não é necessariamente esse assunto que eu quero tratar. Eu estou dando essas explicações para que nós nos situemos a respeito do papel do homem e da mulher à luz das Escrituras, e não necessariamente pelos jargões, né, pelas impressões e pelas cobranças e pressões que a sociedade faz. Muitas vezes as palavras que determinam como deve ser o homem, como deve ser a mulher, são sobrecarregadas de paixão, né, sobrecarregadas e desprovidas muitas vezes do entendimento de um propósito original, que é um propósito perfeito de Deus para cada um deles. Então eu fiquei pensando ali, e se você não me entender, depois me procure, mas não fique magoado com seu pastor, a respeito do que as mulheres, eu falo isso àqueles que defendem uma bandeira feminista à luz, né, da sociedade, quando falam que a mulher tem que ser emancipada, no sentido da sociedade, de uma sociedade sem Deus. Esta emancipação feminina é a mesma emancipação de Eva quando se precipitou a conversar com a serpente e foi por ela enganada. Porque Deus criou o homem e a mulher para andarem juntos, em uma missão única, como cabeça e como auxiliar idônea. Da mesma forma, nós vemos a omissão masculina já no Éden, que reflete no caráter de homens omissos, como nós o somos hoje, de homens que subjugam as mulheres, que se acham superiores. No entanto, as suas atitudes mostram o contrário. Enfim, nós temos que entender que a sociedade prega uma coisa,
mas que Deus propositou outra para o homem e a mulher, santos, separados por Ele para cumprirem um propósito. Então nós não precisamos nos deixar pressionar, não é, por essas impressões da sociedade, mas podemos aquietar e descansar o nosso coração à luz das Escrituras, a fim de que nós caminhemos no propósito dele. E eu creio, meus irmãos, que esse texto traz ao nosso conhecimento um momento maravilhoso, um momento especial, um momento dignificado e honrado pelo próprio Deus. Um momento que traz não somente a mulher, mas a humanidade, toda a riqueza profunda de um Deus que é pleno e poderoso, sábio em tudo aquilo que faz. Eu quero destacar o fato que quando Deus concedeu à mulher para a preservação da vida, para a perpetuação da espécie, para a continuidade e eu digo mais, para a concretização da promessa, uma missão especial, a missão de mãe, a missão de gerar filhos, uma responsabilidade sem igual, algo que é singular, que é ímpar, que não tem como nós descrevermos na riqueza do que ela representa. Eu sei que no Salmo de número 139, o salmista diz que ele foi formado de um modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso, a ponto de reconhecer que as obras do Senhor são admiráveis. E essas obras maravilhosas, admiráveis, elas têm um sentido muito íntimo. Tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Quando Deus criou a mulher e concedeu a ela este papel, esta missão da maternidade, revestiu de um caráter especial, de um envolvimento tão íntimo e profundo entre dois seres, uma mãe e o seu filho, e um propósito onde Deus está presente ali, fazendo um maravilhoso milagre, tecendo e formando a vida em um lugar tão íntimo, tão íntimo. Então eu creio que Deus trouxe um papel especial para as mulheres, para aquelas que têm a missão de mãe, e não somente em um papel, em uma função natural, mas também em uma relação de posição, de ensino. Eu creio que nós celebramos o Dia das Mães com este sentido de louvar e bendizer o nome do Senhor, por ter concedido às mulheres e à humanidade uma missão tão especial e maravilhosa, revestida de um propósito tão bonito, de um propósito da vida. Por isso, queridas mamães presentes, que Deus abençoe ricamente o seu coração, o seu lar, os seus sonhos, a sua missão, para que façam isso plenamente conscientes de que foram preservadas nesta missão pelo próprio Deus e que isto é algo especial. Nós sabemos, meus irmãos, que existem situações diversas, daquelas que não podem conceber, mas que não deixam de exercer uma função de mãe, uma função maternal, e demonstrar e expressar o sentimento como se tal fosse. Mas também nós precisamos olhar para uma sociedade em que os papéis da mulher, os papéis do homem, do pai de família, a própria família está sendo devassada pelo inimigo, todos os seus papéis sendo distorcidos e destruídos, como quem injeta um ácido corrosivo em suas bases e pouco a pouco vai corroendo por dentro, minando a sua estrutura, esfacelando todas as suas direções. E não são poucos os casos de jovens, adolescentes que visitam as clínicas a fim de abortarem os seus filhos, gerados muitas vezes na precipitação, no pecado, no descaso. Certa noite eu estava assistindo uma entrevista onde uma procuradora-geral do nosso governo federal defendia a lei do aborto, e no debate participava uma médica que caminhava nesta área, e aquela representante, aquela autoridade do nosso país falava de uma forma
sobre a gestação como se fosse uma coisa qualquer, como se fosse uma parte de um fabrico de um equipamento dentro de uma empresa, que qualquer coisa poderia ser descartado e recomeçado naquela linha de série. Ela falando assim, as mulheres terão, vocês têm que entender o seguinte, as mulheres terão a opção pessoal, particular, que é justa e que pertence a elas. O aborto não vai ser uma coisa banalizada, não. E eu fico tentando imaginar se ela conseguisse construir um raciocínio e voltar à sua família e lembrar-se que ela teve dentro de um ventre de uma mãe que optou por gerá-la. Nós somos arrogantes e egoístas. Achamos que respondemos por tudo que vem à nossa frente, sem nos esquecer de que somos fruto de algo que aconteceu no passado. Talvez muitas dessas mães, se nós podemos atribuir essa função a elas, que querem desprezar o feto, um ser vivo que está no seu interior, se de fato entenderam que alguém teve uma opção diferente e a preservou, então a família está sendo devassada nessa sociedade, esse sentido de maternidade se perde, não somente com a apologia ao aborto, mas a maneira irresponsável como as mulheres expõem o seu corpo, a todo tipo de vício, a todo tipo de degradação, a todo tipo de descuido que machuca não somente o seu próprio organismo, mas que pode prejudicar um organismo que nasce no seu interior, de uma despreocupação com a vida, crianças sendo agredidas, crianças sendo assassinadas, como se fossem bonecas automáticas de controle remoto, que falam, que choram, mas que não sentem, que não pensam, que não são um ser vivo, que tem uma personalidade como nós a temos. É muito doloroso ver como as crianças passaram a ser de um alvo, de um propósito, a ser um peso, um fardo, um obstáculo para uma carreira e uma ascensão profissional, para uma realização de sonhos. Mas tem aqueles meninos, para a economia de gastos, para que tenhamos mais e mais e acumulemos mais e mais. E a educação é cara, a saúde é cara, a roupa, tudo é caro. E ter uma criança dentro de casa é muita despesa. É muita despesa. É certo que nós temos toda uma reflexão a respeito da família. Nós temos que estar acompanhando o desenvolvimento, a evolução do processo social. Mas por que é que as pessoas antigamente tinham famílias tão numerosas e nem por isso viam ali um motivo de prejuízo, de dano, de preocupação? Muito pelo contrário. Em que ponto na história nós perdemos esse valor familiar? Vamos dizer que nós agora somos muito ocupados, a população é muito grande, e etc, etc, etc. Há os controles mais rígidos, a consciência melhor, mas consciência de quê? Não estou dizendo que há um problema em você ter menos filhos e que a maneira como hoje nós compomos a família tem que ser agora com seus 20 filhos, como teve minha avó, 12, como teve muita gente aqui, 9, e aí vai. Que é outra realidade, com certeza. Mas você já parou para pensar em que momento na história nós criamos essa cisão em de que filho é fardo, de que filho é despesa, e não fruto do ventre do galardão, bênção e herança do Senhor? Será que nós paramos como cristãos, para avaliar a história, para observar o caminhar da sociedade em um mundo que jaz no maligno? Onde foi que nós concordamos e nos tornamos contribuintes desta ideia de que a família tem que ser cada vez menor, tem que ser cada vez mais autossuficiente, independente? Será que nós olhamos para o passado e fizemos uma análise séria e profunda a respeito disso? De que maneira nós vemos a família hoje? Que valor a ela atribuímos? Por isso que eu gosto, meu irmão, de aquietar o meu coração na palavra de Deus
E no meu coração tudo é muito resolvido nessa questão do papel do homem e da mulher. Confesso a você que Deus concedeu às mulheres coisas que homens vão morrer invejando e nunca terão. Nunca terão. E eu sei que é uma das coisas que mais machuca o íntimo profundo de um homossexual, de um homem que quer se transvestir de mulher, que quer mudar de sexo, porque jamais a tecnologia, a ciência conseguirão conceder a ele coisas que só Deus pode conceder à mulher e que pertencem exclusivamente a elas. Os homens vão morrer invejando muitas coisas das mulheres. E eu tenho isso muito claro e tranquilo no meu coração, que Deus criou tanto o homem quanto a mulher com um propósito especial. Revestiu cada um deles com uma missão maravilhosa para que juntos cumprissem essa missão para glorificar o seu nome. E aqui eu destaco esta honra e dignidade a que o Senhor revestiu uma mulher pecadora, porque a maternidade não foi castigo, as dores sim, mas a maternidade foi um propósito original da perpetuação da vida, da multiplicação da vida, da construção de uma geração, de uma descendência que se perpetuaria na história para a vinda do Filho de Deus, que se perpetua na eternidade para a glória eterna do Senhor. Salmo 78 fala disso, que de geração em geração os louvores, os temores, os grandes feitos do Senhor são transmitidos para que os filhos dos filhos, dos filhos dos filhos, louvem e bendigam ao Senhor, para que em todo o tempo, enquanto estivermos aqui na terra, existam lábios que exaltem o Senhor como Deus, como o seu Senhor e Salvador. Isso acontece quando as famílias cumprem o seu papel, quando a mãe gera os seus filhos, quando os pais são presentes e abordam todo o cuidado, todo o ensino, toda a orientação, toda a proteção. Deus criou a mulher com a honra maravilhosa. E meus irmãos, eu quero usar a expressão, dizer que para mim a mulher não tem que ser emancipada, a mulher tem que ser virtuosa, porque se ela virtuosa for, a mulher que teme ao Senhor, ela será emancipada sobre qualquer conceito, em qualquer lugar do mundo. Porque quando você vai para a descrição da mulher virtuosa, no livro de Provérbios, é uma mulher trabalhadora, uma mulher sábia, inteligente, hábil, cheios de talentos e de dons, capacidade administrativa, capacidade de cuidar das pessoas, de transitar entre pessoas, de honrar autoridades, de exercer autoridades no seu lar. Coisa maravilhosa, ali tem a descrição de uma mulher verdadeiramente emancipada, e a mulher assim o é, quando é uma mulher que teme ao Senhor. Por isso no meu coração eu não tenho nenhum problema em falar essas coisas, e me alegro muitíssimo porque Deus nos deu o privilégio, como homens, como bem falou o presbítero Marcelo, de agradecer às mães porque nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Tantas justificativas e desculpas poderiam ser levantadas para que os filhos fossem abandonados por suas mães. De uma mãe que fica viúva, de uma mãe que é traída, com os seus bebês no seu colo ainda, de tragédias, de enfermidades gravíssimas, de um cuidado, de um zelo excepcional por uma criança especial. Tantas e tantas coisas poderiam dizer assim, não somos capazes, mas quando compreendemos que a maternidade veio de Deus e Ele revestiu as mulheres com essa característica tão peculiar, vale a pena vivê-la intensamente. Vale a pena glorificar e honrar o nome do Senhor nesta missão. E ela então diz como se reveste de um caráter especial e diferenciado aquelas que, como mães, exercem a sua missão de uma maneira especial para com o Senhor. Porque as mães existem em todos os lugares do mundo. Mas a mulher que teme ao Senhor, a mãe que entende a sua missão como missão que veio das mãos do próprio Deus, é uma mulher que vive de forma fervorosa, amorosa, santa e com bom senso. São características e marcas que têm que ser presentes na vida das mães, de uma forma impactante para testemunhar e para promover no coração daquela criança um caráter cristão.
um caráter revestido, né, de toda a influência de uma mãe que conhece a Deus. A mãe que tem fé, que crê na salvação do Filho de Deus, que depende dos seus méritos, que inclina o seu coração, todo o seu ser, dizendo: eu nada sou, nada posso fazer, eu sou fruto da graça de Deus. Uma criança que nasce em um lar onde ele vai observar, naquela relação tão íntima que ele tem com a sua mãe, que a sua mãe é salva pela fé, que dá testemunho disso, de que crê nos méritos de Cristo, que depende da ação de Deus, que o seu sustento, que a sua suficiência vem tão somente deles, testemunha ali diariamente nas suas orações, nas suas lágrimas, na intercessão, nos joelhos dobrados à noite, enquanto seus filhos dormem, ou enquanto seus filhos estão fora de casa, de uma forma incansável, quando inclina o seu coração com o propósito de pedir a Deus que dê sabedoria, orientação para o seu lar, de mães que não desistem de interceder, de clamar pelos seus filhos, uma família que nasce com este impacto de testemunho, uma família que louvará o Senhor em todo o tempo, de pais que ensinam a criança no caminho em que deve andar, e depois de velhas, elas terão essa semente arraigadas como um alicerce inabalável no coração, e não se desviarão deste caminho, porque viveram e conviveram com pessoas, especialmente com aquela que se torna um ponto de acolhimento, um ponto de proteção, um ponto de carinho dentro do lar. Foi uma mulher fervorosa, que orava intensamente ao seu Deus, como fez Ana, clamando para ter um filho, e quando teve aquilo que ela mais queria, aquilo que ela mais pediu, pela fé o entregou ao Senhor, consagrado. E aí nós conhecemos a história de Samuel. Pediu tudo o que queria, e quando recebeu, entregou tudo ao Senhor. E não havia ali necessariamente uma promessa de que teriam outros filhos, mas Deus a fez conceber. Um exemplo de fé, de determinação, de uma mulher que espera e confia no Senhor. Vem a enfermidade sobre o lar, mas sabe que o Senhor é o Deus de toda consolação. Vem as dificuldades financeiras, mas sabe que a fidelidade do Senhor é a resposta que consola o coração do crente. De um Deus que não falha, de um Deus que não falta, de um Deus que nos sustenta. Como precisamos de mães que resgatem no seu testemunho esta fé valorosa na suficiência, na dependência do Senhor. Que missão maravilhosa de gerar filhos e de influenciá-los a impactar a sua criação com este exemplo de fé, com este exemplo de amor, amor que não cobra, que não espera recompensas, de um amor abnegado, de um amor voluntário, de um amor que tem toda a prontidão, todo o cuidado e zelo de permanecer, de um amor que não cessa. Quantos os poetas têm tentado exaltar e descrever o amor de mãe, e ainda assim as suas belas palavras, seus bem elaborados versos, são pobres diante deste amor tão singelo. Nós que somos filhos sabemos disso. É porque muitas vezes não queremos reconhecer e dar o braço a torcer. Mas percebemos o quanto nossas mães são incansáveis no amor, no cuidado, no zelo, na dedicação, na vigilância. Por que será que a mãe sempre é a última, entre aspas, em alguns casos, há exceções, a última a ficar doente? Ou é a que menos amolece? O pai se arria na cama, os filhos cheios de dengo, e ela está ali labutando, cria um anticorpo ali que a faz quase que imune a muitas situações, está ali por fruto de um amor consciente. Como quem diz assim, olha, este amor é da mãe, não pode vir de outro senão de mim, e eu tenho que oferecê-lo, eu tenho que doá-lo aos meus, à família, aos meus filhos. Que família maravilhosa esta que nasce no impacto de uma mãe amorosa, que é amável no trato, que é sábia na sua condução, nas suas palavras,
no cuidado, nos relacionamentos, no ato da disciplina, no ato da concessão, no ato da negativa, mas revestida de um amor especial, de um amor que vem de uma mulher que teme ao Senhor, fruto de um Deus que nos amou primeiro e nos capacita a amar o próximo como a nós mesmos, que não somente conferiu à mulher a missão de ser mãe, de gerar filhos, mas de amar de uma maneira especial, de uma maneira espiritual. Que missão maravilhosa você, mamãe, tem de, no temor do Senhor, desenvolver um amor tão profundo, tão sério. De um amor que não abre mão do Senhor na sua família. De um amor que muitas vezes não é bem compreendido, de uma mãe que diz, você vai para a igreja. Enquanto você estiver sobre a minha responsabilidade, você vai para a igreja sim. Você pode querer assistir isso, aquilo, outro, mas domingo nós vamos à casa do Senhor como família e você vai ser educado na casa do Senhor. E não tem negociação nisso aqui não. Chore, faz escândalos, estique o bico, faça o que você quiser, ameace, vou sair de casa. Você vai para a igreja. Isso é demonstração de amor. Quando sabe dizer não na hora certa. Você não vai andar com aquele grupo que está envolvido com drogas, com bebidas, com orgias. Você tem que abrir os seus olhos para isso. Eu não vou permitir que você tenha esta liberdade. A sociedade está violenta, as coisas estão graves, uma geração corrompida. E não quero esperar que a polícia determine o horário em que meus filhos têm que dormir. Quem tem que fazer isso somos nós, cristãos, dentro de nossa casa. Se é perigoso seu filho estar 11 horas na rua, diga para ele estar em casa antes. Porque isso é demonstração de amor, de cuidado, de zelo. Não é o que nós temos visto por aí. Mães que não estão nem preocupadas, e os pais também, por onde os filhos andam, com quem caminham, o que fazem. São independentes, livres, não prestam contas. Onde está este amor cuidadoso e zeloso de uma mãe pelo seu filho? De acompanhar os seus passos. Não é assim nos primeiros meses? Estou convivendo com duas mães muito novinhas, inexperientes, e a gente fica ali, naquela angústia, e muito mais elas, de ver cada movimento dos filhos, de ver o tipo de choro, se estão bem, se estão dormindo. Outro dia o pai chegou e futucou assim, que foi? Não, estou vendo se está dormindo mesmo, está tão quietinho. Coisas naturais, mas chega um momento na história dos nossos filhos, que esse cuidado diário é esquecido, é abandonado. Mas não é assim para aquelas mães que receberam do Senhor uma missão especial de serem mães e fazerem isso para louvar o Senhor, de serem mães fervorosas, de serem mães amorosas, de serem mães santas, no seu procedimento, nas suas palavras, na forma como conduzem as coisas no lar, como mexem com seus negócios, como administram os seus recursos, mães honestas, que têm integridade, mães de palavra, mães da verdade, mães do cuidado sobre os comentários de terceiros, mães que revestem e pautam o seu caminhar, a sua conduta, o seu caráter pela santidade, porque prestam serviços e vivem para um Deus que é santo. Imaginemos um pacto de um lar que tem este testemunho de santidade, de temor, de reverência, de obediência, de adoração, porque a adoração é fruto da santidade. Somente quem é santo adora a um Deus que é santo. E um lar que tem ali na mãe um exemplo vivo, presente, marcante desse tipo de conduta. Como não será o caráter destes filhos? Como não serão tomadas as decisões desse lar? Como não serão estabelecidos os alvos e propósitos de uma família que tem a santidade como um bem precioso?
Menino, não pule no sofá, lavei isso ontem. Não mexa nessa parede, tira esse lápis de hidrocor aí. Vá para o papel. Para o papel, a parede é branca. Que cuidado com os objetos limpos e puros da nossa casa. Essa taça é de cristal, não mexa. Mas será que nós temos o mesmo cuidado de dizer assim, meu filho, estamos na casa de um Deus santo. Servimos a um Deus santo. Cuidado com as palavras dos seus lábios. Cuidado com a direção do seu olhar. As vestes do Senhor são brancas. E Ele nos revestiu de roupas brancas para viver em sua presença. Não suje, não toque, não pule, não brinque com essas coisas. Que impacto uma mãe que tem no caráter um exemplo de santidade, exercendo a sua missão de mãe, que é cuidadosa em ver o que o seu filho assiste, o que o seu filho lê, o que é que ele ouve na escola, o que é que ele fala, o que é que ocupa o seu pensamento, porque Paulo fala que tudo aquilo que é bom, tudo que há boa virtude, um bom louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e criança também pensa. E nós achamos que esse pensamento é só para os adultos que estão sobrecarregados de informações. As crianças são sobrecarregadas de muitas informações. E não inocentes como nós achamos muitas vezes. Criança não fica mais achando bonito as cores do arco-íris e o pote de ouro lá no final dele. Criança está pensando em outras coisas que a gente nem imagina. E se a gente fosse fotografar, tinha que botar aquela tarja preta em vários pontos. Mães santas, que têm um temor pela palavra de Deus. Porque se a adoração é uma expressão da santidade, também o é a obediência à palavra, a reverência. Esta é a palavra de Deus, revelada e inspirada por Ele de forma inerrante, precisa, para apresentar todo o seu propósito de salvação à vida do homem. Moisés diz que todas as coisas que nos foram encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos para que as cumpramos. A nós e aos nossos filhos. E os filhos terão conhecimento através de quem? Dos seus pais. Você já parou para pensar e analisar como foi que Abel, que não participou de classe de catecúmenos, não foi membro da Igreja Presbiteriana da Bahia, teve um entendimento correto da sua oferta e o fez pela fé. Aonde foi que Abel encontrou o ensino que o fez compreender espiritualmente a significação da sua oferta e creu no dia de Jesus, o descendente da promessa dos seus pais. Dos seus pais. E uma mãe que exerce a sua missão de mãe com santidade, tem nesta palavra o modelo, o parâmetro, a medida exata, o espelho da sua própria vida e da vida dos seus. Que maravilhosa missão o Senhor concedeu às mulheres de serem mães e de exercitarem esse testemunho poderoso de mulher fervorosa, de mulher amorosa, de mulher santa. E ele então termina com bom senso, com critério, discernimento, sabedoria, prudência. A palavra que ele usa também, modéstia, de uma mulher íntegra, que sabe a quem serve, sabe por quem foi salva e sabe para onde vai, dos frutos, dos tesouros que acumular, o que vai receber o galardão da própria mão do Senhor. Quando a mulher vive com esta consciência, o seu proceder é fiel. É a mulher virtuosa de Provérbios, o seu esposo é estimado entre os juízes da terra, porque o seu procedimento é um procedimento de bom senso, de integridade, cuidadoso. Como nós precisamos de mulheres, mães que tragam ao seu lar o impacto da sabedoria, do discernimento, da prudência, do bom senso.
de um exemplo de submissão, não somente a seu esposo, como Cristo, como a igreja deve ser submissa a Cristo, mas também submissão ao seu Senhor. De uma mulher que é cuidadosa com as suas tarefas, e quando eu falo tarefas, não estou falando necessariamente dos afazeres domésticos ou das responsabilidades profissionais, estou falando dessa tarefa de ser mãe e de educar os seus filhos no temor do Senhor. Eu dou graças ao meu Deus, porque se no mundo hoje as pessoas estão se reunindo para entregarem as suas rosas, muitas vezes esquecidas no tempo, às suas mães, de dar aquele abraço mais demorado, de levar para almoçar fora, na varanda, de fazer uma gracinha diferente, um presente mais caro, aquela panela de pressão com sensor automático, não estou falando disso. Muita gente está fazendo isso aí mesmo pelo mundo afora. Mas eu dou graças ao meu Deus, porque quando nós estamos aqui reunidos na sua presença, em sua casa, como seu povo, nós temos algo diferente a falar, algo diferente a agradecer, algo diferente a nos espelhar. Nós temos um padrão de Deus para a nossa família, para nossas mães, para os nossos filhos, para a nossa igreja e para o nosso mundo. Temos algo diferente, um exemplo diferente, um padrão diferente, uma atitude diferente, que reveste uma dignidade diferente, uma honra especial àquelas que receberam do próprio Deus a missão de serem mães. Então, por isso eu quero louvar ao Senhor pela vida das mães dessa igreja, para que vocês, cada vez mais, glorifiquem ao Senhor no exercício deste dom, desta responsabilidade, desta missão. Sejam transbordantes na fé, transbordantes no amor, transbordantes em santidade, em bom senso e critério, para que os filhos fiquem calados por não ter o que dizer, de como especial foi a minha mãe na minha história. A todas as mães, esta palavra de exortação, de homenagem, que seja, mas palavra de Deus para nós. Digo como pastor que Deus traz a consolação a todos os corações das muitas e diversas histórias das mulheres nas circunstâncias da sua maternidade ou da impossibilidade destas, que o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. Nunca nos privou das suas delícias. Ainda que as nossas realizações nesse mundo sejam insuficientes, Deus nunca nos reservou a nenhum de nós das suas delícias e da sua plenitude. No exercício das nossas tarefas, no exercício da nossa missão, no caminhar enquanto aqui estamos, o Senhor sempre completará o nosso ser de transbordante alegria, de verdadeira paz e de completa realização. Então eu sei que talvez nessa manhã a lembrança da mãe que se foi, ou da mãe que não pode ser, da mãe que não foi direita, da mãe que se omitiu, enfim, tantas histórias tristes. Contudo, é o Senhor que está presente. É Ele quem conduz a nossa história. Quem coloca em nossos lábios um hino de louvor ao seu nome. Porque, de tal maneira, de uma maneira tão especial, teceu no ventre de Maria uma criança que seria o Salvador. De uma criança que teve uma gestação natural como qualquer outra criança, que se encontrou com outra criança no ventre da sua mãe, João Batista, e ali, cheio do Espírito Santo, tremeu no ventre de Isabel, porque Deus tece de maneira assombrosamente maravilhosa a vida no seio das mães, no seu interior. Porque a elas concedeu esta missão tão especial. Bendito seja o Senhor que te fez mãe.
Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra não muda. Ainda que os céus e a terra passem, a Tua palavra permanecerá, porque ela é o verbo vivo de Deus e a Tua palavra que traz a verdadeira intensidade e significação da vida e de forma especial nesta manhã da significação da maternidade, do exemplo, do cuidado daquelas que foram separadas por Ti para gerar filhos, para que famílias se perpetuassem na terra, temendo e louvando ao Teu nome. E hoje nós estamos aqui reunidos por causa de gerações e gerações, gerações e gerações de mães que creram nessa missão e que a cumpriram de forma zelosa. E hoje nós estamos aqui reunidos agora, assumindo o posto e o comando de dar continuidade a isto, seguindo a Tua palavra sempre. Abençoa as famílias desta igreja, as mães tão recentes, inexperientes, aquelas mais vividas, aquelas já com seus filhos fora, muitas vezes ausentes, de histórias tantas, de histórias tristes, de histórias alegres, de histórias saudosas, que o Senhor traga no coração de cada uma delas aquele bálsamo, aquela alegria, aquele sossego de alma, de que o melhor é estar obedecendo ao Senhor em todos os seus princípios e agradecer-te, ó Deus, porque conduziram as suas vidas nessa perspectiva. Traz toda a paz e consolo, abençoa os lares, Tu és o Deus de todo impossível, faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, de um Deus que faz com que a nossa alma sossegue, como a mãe assossega o filho em seus próprios braços, assim para comigo é a minha alma, para aqueles que esperam em Ti, ó Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor, não somente em um dia particular no calendário, mas a cada dia o Senhor nos faz honrar os pais, pai e mãe, para que os nossos dias se prolonguem, para que reconheçamos que eles foram revestidos de uma unção especial concedidas por Ti mesmo. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém.